Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, Boa noite. nosso Mestre, permitir, Jesus, que possamos nos reunir em Teu nome, que a presença do Teu amor universal tome conta de nossas almas. Ó Jesus, Mestre de amor e de paz, que a Tua presença nos envolva, Jesus. Diante do universo infinito, contemplamos, ó Pai, ó Mestre, as belezas do Pai, e suplicamos, Jesus, canaliza as fontes do divino amor, da divina paz, da fraternidade universal, para que vençamos o homem velho, para mergulharmos no mar profundo da espiritualidade, no oceano profundo de Deus. Ó Jesus, ensina-nos, Senhor, a crescer como espíritos imortais. Abençoa nosso grupo, nossa reunião. Que esses estudos nos tornem mais espiritualizados. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos... Ô, Anderson, só para tirar uma dúvida, a gente não parou naquele parágrafo, não? Sim, mas o tema é o mesmo, né? Se a gente continuar lendo o parágrafo, a gente vai apenas repetir as lições sobre materialismo, né, que a gente já desenvolveu bem, né? Então, a ideia é a gente tocar para poder tratar de outro assunto, né? Entendeu? Tá certo. Entendi. Retorno à vida corpórea. Estamos ao vivo. Retorno à vida corpórea. Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ou seja, a morte. A morte e vida, né? Torna a alma antes da morte. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Vocês estão vendo esse cartaz aí? Nós vamos ter agora, no dia 31, deixa eu sair aqui, dia 31/10, domingo, 15h, seminário Ética e Espiritualidade Francisco de Assis, aqui no canal do Arautos. Estão todos convidados a participarem do nosso estudo. Vamos falar um pouco sobre ética e espiritualidade Francisco de Assis. Então, vamos lá. Em que se torna a alma no instante da morte, item 149 dos Livros dos Espíritos, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então, quando a gente morre, a gente volta a ser espírito. 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? O que é a individualidade? Vocês sabem? Eu penso que seja a consciência, né? De tudo que viveu e de tudo que está vivendo no mundo dos espíritos. Ela volta, mas não deixa de ser ela mesma. Ela só se livrou do instrumento material. Exatamente. E se ela não conservasse a individualidade, como é que seria? Se ela não conservasse a individualidade, seria o fim. Não, Ela mas como é voltaria ao todo? Oi? Ela voltaria ao todo, né, como diz o pessoal, né? Exatamente. Quem não acredita na individualidade, acredita de que, de alguma forma, a pessoa está, assim, como direi, no todo. Então,
o contrário, o reverso da individualidade seria essa noção estranha de que o indivíduo se dissolve num todo universal. Exatamente isso. Então, Então, Anderson, quer dizer que ela voltaria a um todo e seria o fim, né, da individualidade. Seria voltar a tudo que pertencia ao todo, e não a ele, e não a ela mesma, né? Ela é verdade. seria perdido todo o conhecimento que ela tem, seria totalmente inútil, porque ela não teria como expandir, como evoluir, porque não precisa, né? Viveu, volta ao todo, o todo continua a mesma coisa, o todo sabe tudo. Inclusive, uma vez eu vi um filme, Necromancer, e eles tinham essa ideia, né? Acho que é necromancia, né? Na verdade, antigamente. E aí, a gente, na doutrina espírita, os espíritos, eles continuam existindo enquanto eles mesmos. Nós, quando partimos para o além, continuamos sendo nós mesmos. Nós não fundimos num todo. Nós não deixamos de ter individualidade, né? Outras concepções filosóficas não aceitam essa ideia. Eles não aceitam a ideia de individualidade, até são contra a ideia de individualidade. Então, o budismo não aceita a ideia de permanência da individualidade, né? Então, só fazendo essa diferença. A resposta do mundo espiritual: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, na visão budista, o indivíduo ele não tem individualidade, eles não aceitam a ideia de individualidade. Então, é só para fazer a diferença. Para nós, não é uma questão meramente de uma pregação filosófica. Entende? Não é uma questão de saber quem está certo e está errado. O conhecimento espírita sobre esse assunto, ele não foi adquirido dessa forma. Kardec não fez o estudo baseado nisso. Ele identificou a existência dos espíritos. E esses espíritos são seres individualizados. E esses seres individualizados que existem no pós-morte é que trouxeram informação de que eles permanecem sendo eles mesmos. Entenderam, gente? Entendi. Eu acho, Anderson, que se a possibilidade dessa não individualidade faria perder o sentido da vida. A vida não teria sentido. Por que eu tenho que me manter em determinadas preocupações de tentar me melhorar se eu vou voltar ao todo? Não é tão simples assim. Eles lá, as diversas escolas que pregam isso, têm suas visões. Spinoza, filósofo, falava sobre o panteísmo. Existem visões ligadas ao pananteísmo, ao panteísmo, etc., etc., etc. Todas essas visões a gente respeita. Mas o que eu quero é mostrar para a gente, para nós que estamos estudando o conhecimento espírita, que, apesar de nós respeitarmos essas visões, o diferencial do conhecimento espírita é que ele não foi, primeiro,
a gente não bebeu na fonte dos grandes pensadores da antiguidade. Kardec não foi lá atrás buscar na sabedoria dos grandes filósofos, dos grandes espiritualistas, dos grandes magos, grandes místicos, esse conhecimento. Então, o conhecimento espírita, ele não é um conhecimento que se inicia como uma digressão filosófica ou mística ou esotérica ou mágica. É isso que ela não é a intuição de um grande ser, como é no budismo, por exemplo, que vem um ser iluminado, como o Buda, e traz as informações. Não. A doutrina espírita, ela se estrutura na vinda dos espíritos que existem no mundo extrafísico. E são eles indivíduos que sobrevivem após a morte, que trazem a informação. Eu continuo existindo. Eu sou um indivíduo. Eu não me dissolvi no nirvana, eu não me tornei o todo. Eu continuo existindo e você, quando morrer, vai se tornar o que eu sou. Eles é que trouxeram essa informação. Então é diferente de um... Não é um encarnado, por mais evoluído que seja, que intuiu uma visão de mundo. O conhecimento espírita, ele surge de lá para cá, do extrafísico para o físico. Isso diferencia de outros conhecimentos. E isso é que faz que muita gente o combata, porque eles não aceitam esse início, ou seja, a existência da mediunidade, a existência de que existam espíritos individualizados no além-vida. Então, Já a doutrina espírita, ela surge justamente pela voz desses seres que estão lá no além-vida. Eles é que voltam e dizem: nós continuamos existindo após a morte. Quando você morrer, você continuará existindo. Entenderam? Então, eu posso dizer, Anderson, que a doutrina espírita é uma individualidade coletiva, porque foi dada por vários espíritos. É isso? Eu posso fazer essa colocação? Porque ela não foi baseada em nenhum outro mestre anterior, como você mesmo disse. Então, ela é uma individualidade, é uma doutrina que veio única, mas que foi trazida por vários espíritos, por várias individualidades, né? Pelo menos eu, na minha ignorância, eu com isso na cabeça. Ela foi trazida pela mediunidade, que se espalhou. Então, a mediunidade ela se espalhou pelos Estados Unidos, pela Europa. Ela sempre existiu, a mediunidade, sempre existiu. Mas de uma forma organizada, não mística, ou seja, sem nomes fantásticos de deuses, mitos. Isso surge no século XIX, lá em 1848, no fenômeno de Hydesville, na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox. Elas começam a ter batidas na casa delas, casa que elas tinham passado a morar, família, pai, mãe e elas. E essas batidas elas começam a conversar com as batidas, e as batidas estabelecem um alfabeto, e a batida fala o seguinte, que ele era um mascate, cujo nome chamava-se Charles Rosman, e ele foi morto ali, naquela casa, e foi morto, assassinado, e colocaram ele ali. Passaram-se muitos anos, décadas. Quando a casa caiu aos pedaços, é que acharam nas paredes o corpo do Charles Rosman, anos depois. Então, Charles Rosman, 40, 50, 70 anos depois, acharam um corpo e com todos os vestígios de que a pessoa seria um mascate, né? Tentaram achar o corpo dele no quintal, em vários lugares ele disse que tinha sido enterrado ali. Nunca acharam. Só acharam o corpo dele
décadas depois, emparedado. Então, a família anterior, Mascate é aquela pessoa que hoje não existe mais. É aquela pessoa que vendia produtos, saía pelas cidades vendendo produtos. Então, ele chegou lá com os produtos dele, as pessoas mataram ele e emparedaram. Então, esse Charles Rosman, ele vai iniciar, esse espírito, todo o fenômeno mediúnico. Então, o fenômeno mediúnico chega na Europa, explode nos salões, nas festas, nos encontros sociais. Várias pessoas começam a fazer psicografia ou mensagens pela tabuinha em casa. E Kardec, Allan Kardec, o professor Hippolyte, é que vai pegar essas mensagens e entender que aquilo ali tem uma coisa muito interessante, muito séria, fundamental. Por quê? Ali está nos dizendo quem nós somos, que nós não somos esse corpo físico só, que nós temos um espírito, que nós sobrevivemos após a morte, que nós mantemos a nossa individualidade, que eu não deixo de ser eu quando eu morro, que eu não me fundo num todo, como muitas filosofias pregam. Então, quem disse isso tudo foram os próprios espíritos. Eles é que e é aqui que eles dizem isso para a gente. A alma conserva a sua individualidade. Não é Kardec que elaborou isso. Foram os espíritos que trouxeram, olha, gente, eu continuo existindo. E você, quando morrer, vai continuar existindo. 150A. Como a alma constata... Oi, pode falar, pode falar. O meu aqui não tem subpergunta, ele vai direto. A gente entende que é uma pergunta, mas não tem subpergunta, não tem não tem nada. Mas assim, como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, como é que eu sei que eu continuo sendo eu? Porque eu ainda mantenho a minha individualidade e eu, lá no mundo espiritual, desencarnado, morto, defunto, tenho um corpo que chama-se perispírito, mas tem outros nomes: psicossoma, corpo astral, etc, etc, etc. Então, o perispírito quando a gente desencarna, né? Quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo espiritual e assim que eu desencarnar, eu vou manter essa aparência que vocês estão vendo, né? Eu manterei a mesma aparência que eu tinha em vida. Boa noite, Wellington. A gente vai manter a mesma aparência que a gente tinha em vida a princípio. Né? A princípio, a gente... Essa palavra, Anderson, perispírito, ela foi criada por Kardec ou foi dada pelos próprios espíritos? Olha, uma vez eu tinha lido um autor dizendo que foi criado por Kardec. Mas a gente teria que fazer uma pesquisa. Aqui, a impressão que dá é que foi criada pelos espíritos. Mas eu tinha lido um autor desses, pesquisadores espíritas, nos dizendo que se tratava de um nome que Kardec criou. Só que aí, gente, a gente tem que pesquisar, né, para ter certeza. Eu não sei não, Tarcísio. A minha resposta é, não sei. Eu também já ouvi isso. No Leon Denis disse isso também, que um autor tinha dito que foi Kardec que criou essa palavra, mas que é preciso fazer uma pesquisa aprofundada para ter certeza. Então, basta saber o seguinte, é simples. 1857, pega uma das formas da gente saber, né? Pode ter outras, tá? Você pega
Find do PDF, do Livro dos Espíritos, e digita a palavra perispírito. E vê se isso daqui foi a primeira vez que aparece ou se antes Kardec já citava. Se lá na introdução Kardec é o primeiro a citar, ou se foi o espírito que cita aqui pela primeira vez. Pode ser um meio, tá? Mas aí tem outros meios também. Tem que ler se Kardec comentou sobre isso, né? Entendeu? Às vezes Kardec comentou sobre isso. Sim, sim. Então, 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Ok? Quanto mais você for puro, espiritualizado, mais você entende que as coisas da terra são instrumentos de crescimento e não instrumentos para a posse eterna. Você usa as coisas para sua conveniência, para seu bem-estar e sua saúde, sua vida aqui na Terra. Mas a gente não pode deixar que as coisas dominem a nossa personalidade. Então, o apego às coisas ele demonstra a nossa inferioridade evolutiva. Não é pelo conhecimento, é pelo apego que você tenha ou não a coisas, ideias ou pessoas. É isso que vai dizer se você é uma pessoa que está realmente se espiritualizando ou se você ainda está muito terra a terra. Rosângela. É por isso que na mesa mediúnica, né, a gente vê, né, a gente vê espíritos com vestimenta do século passado, né, que eles estão tão ali apegados àquilo que eles ainda conservam, né, a aparência que ele tinha, né? A gente já viu, cansamos de ver, a gente que é médico, cansamos de ver alemão, né, espírito vestido com a farda, né, principalmente quando a gente fizemos lá a chamada lá para a Vanilda, viu? Que tinha de alemão ali não estava escrito. Foi muito marcante aquilo. A Eles pessoa, conseguem. pensa bem, eu não me visto como meus alunos. Então, se eu desencarnar numa moda, digamos que eu desencarne em 1972, a tendência não é nem apego, há uma tendência natural, já que eu desencarnei, eu não acompanhei as mudanças culturais terrestres, há uma tendência de eu manter por um bom tempo aquela vestimenta, aquela aparência ligada à minha última experiência terrestre. Você pode até mudar a sua aparência, mas não significa necessariamente apego. Pode ser apenas uma tendência da última encarnação da pessoa. Porque a gente, por exemplo, se você vai para o Mali, lá na África, e vai viver lá, se casa com uma pessoa do Mali, e vai viver lá no Mali. Você vai ver que as roupas deles são diferentes das nossas.
a princípio, você vai demorar anos para começar a abrir mão da sua vestimenta para a vestimenta local. Entende, gente? E isso não necessariamente é apego, é apenas um condicionamento cultural, que a pessoa acaba desencarnada, é a mesma coisa. Então, você não necessariamente, uma pessoa com uma roupa do século XVIII, do século XIX, quer dizer que esse espírito está apegado. Muitas vezes, aquela roupa expressa a última encarnação dele, humana. E outra coisa, às vezes, o espírito aparece com a aparência dele que você possa reconhecê-lo. Então, doutor Bezerra de Menezes, para o espírita, muitas vezes aparecerá como idoso, com barba, tal como a gente vê nas fotos. Mas não necessariamente ele está com essa aparência no mundo espiritual. Ele só aparece assim, com roupas do século XIX, como se fosse um velhinho bondoso, porque o nosso condicionamento exige isso. Entenderam? Porque eu penso, Anderson, se ele aparecesse com uma roupa de 2.900, nós aqui que estamos, não teríamos noção de que essa roupa dissesse: eu sou Bezerra de Menezes. A gente ia dizer: não, Bezerra de Menezes não é assim. Ele é barbudo, o senhor, né? Pelo menos é nesse entendimento que eu penso. É, porque para o médium é mais fácil o conhecido. Para o médium é mais fácil o conhecido. O Lucas está aqui com a gente no online, tá? Estou escrevendo aqui para ele comentar, caso ele queira. Tá, Lucas? Se quiser comentar, fica à vontade. E se por acaso tiver mais alguém assistindo além do Lucas, também podem deixar seu recado, deixa seu like aí para a gente continuar divulgando aí esse estudo. Então, o que a gente está comentando, hein? Sim. Né, Anderson. Sim, claro. Ô, Rui, eu estou olhando aqui agora, eu vi Jaqueline levantou a mão primeiro. Eu dou a palavra a ela, depois você fala, tá bom? Primeiras damas, Rui. Não, levantei primeiro. Ô, Anderson, tem aquele caso do Arnaldo Rocha, né? Quando o Chico aparece para ele de mulher. E ele não reconhece que é o Chico. Aí o Chico explica para ele, né? As reencarnações anteriores que ele teve, e aquela foi a única como homem. No corpo, né? No corpo masculino. É verdade. Fica difícil para a gente reconhecer. Se a gente ouvisse, ele precisa se transfigurar para nós, para o médium encarnado, na aparência que a gente conhece, salvo a gente já tenha condições espirituais de entender isso, o que nem sempre é possível, pela questão da afinidade simpática, o espírito, até mesmo para ele apresentar para a gente e ampliar a nossa visão, tem que ter ponto de contato. Então, muitas vezes, ele vai fazer a aparência que facilite melhor a sintonia daquele médium com ele. Esse mesmo espírito, ele pode mudar a aparência. Por exemplo, ele foi mãe de uma pessoa. Então, ele faz aquela aparência da mãe
para que a pessoa comece, sabe, aquela coisa, eu conheço essa pessoa, não é estranho. Cria um laço de... eu me lembro que minha filha mais velha, Beatriz, ela nasceu, eu fiquei ali uns 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e viajei para a Argentina. E Beatriz sempre era uma criança que sempre estranhava os outros. Se segurasse ela uma pessoa estranha, ela chorava. Ela sempre foi assim, né? Sempre estranhava muito, e qualquer coisa ela chorava. Ela não ia no colo, ela não era uma criança que ia no colo de estranho, entende? Então, eu fiquei alguns meses fora, 6 meses, mais ou menos. Ela fez 1 ano, eu não estava no Rio, estava na Argentina. Então, aí levei a André e ela para lá, para a Argentina. E a gente estava em dúvida se ela ia me estranhar, porque ela era muito ressabiada. Impressionante, cara. O que a Tainá não era, ela era. Tainá era dada. Qualquer um, Tainá abraçava. Beatriz não. Beatriz olhava assim, qualquer coisa ela chorava. Impressionante. Quando eu cheguei lá, ela ficou me olhando, mas um olhar tranquilo, muito tranquilo. Aí eu abracei ela. Isso um bebezinho, né, gente? 1 ano e pouco de idade. Eu abracei ela, ela me abraçou, aí eu chorei. Como eu já sabia que ela estranhava todo mundo e ela não me estranhou, entendeu? Aí, quando eu abracei, aí eu chorei, né, gente? Eu esperava que ela ia gritar, né? Que ela ia gritar, espernear. Mas quando ela me abraçou, aí aí me derreti todo, né? Que ela reconheceu o pai dela, entendeu? 6 meses sem ver, né, gente? E aí você vê laços de afinidade, laços energéticos, entenderam? Por isso, porque eu contei a história. Porque mesmo ela sem me ver, poxa, era um bebê. Eu saí de lá, era um bebê. 4, 5, 6 meses, mas não me lembro assim exatamente. Mas mesmo assim, ela já com 1 ano e pouco, quando ela me viu, ela me abraçou, me lembro disso até hoje. E aí eu chorei que nem uma... Porque eu esperava que ela fosse gritar, entendeu? A minha expectativa é que quando eu fosse pegá-la, ela começasse a gritar, mas não foi isso que aconteceu. O que é isso? É a mesma coisa que acontece no campo mediúnico. Quando você identifica energeticamente, não é o visual, é energeticamente uma alma afim. Por isso que o mentor espiritual do médium, que trabalha com ele, tem que ser geralmente alguém do passado dessa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa. Você pode dar comunicação de qualquer pessoa, mas o controlador, o espírito que vai te orientar, ele tem que ser uma pessoa do seu passado e tem que ter ascendência moral sobre você. Então, guia espiritual não tem como, ou guia mesmo, ele não tem como ser menos evoluído que você. Porque ele tem que ter uma ascendência moral sobre você. Agora, só uma perguntinha, né? Antes de passar para o Rui, só uma perguntinha. Por exemplo, no caso do Chico Xavier, que ele se apresenta como mulher, ele poderia, para mostrar ao que está em dúvida sobre sua aparência, se transformar naquilo que o médium quer ver? Na Sim. hora? Ah, tá. Obrigado. Sim. Se o espírito encarnado tiver capacidade, ele desdobrado pode transfigurar-se, desdobrado, fora do corpo. Rui? Não, é só uma colocação em relação, quando a gente tem uma mediunidade, quando a gente observa, principalmente na mesa mediúnica, né? Eu, por exemplo, poucas vezes que eu vejo a figura da pessoa com a roupa. Teve um caso que realmente ele chegou, a pessoa chegou, o irmão chegou, ele estava indo para o escritório, ele estava com a calça, camisa, uma manga comprida, com a maleta, conforme justamente a médium psicofonia estava comentando, né? E de outras vezes que eu vejo, normalmente é só vulto.
ou mais claro, ou mais escuro, dependendo do grau de sintonia que a gente está fazendo aqui no momento, né? Uhum. Que às vezes é perturbador. Inclusive É? aquela Você não se colocação acostuma, de... não? Não, é perturbador porque você já sabe que aquele espírito, hoje com o conhecimento espírita, né? Que antigamente eu via, mas a gente não tinha noção do que era, a diferença de um para o outro. Hoje você tem a noção, já sabe que é um espírito mais ou menos evoluído. Ah, Então, sim, no caso entendi. que eu já, entendeu? Então aí você já fica já meio perturbador quando você vê ele naquela condição, igual lá em Bom Sucesso, de madrugada, perto de um local que eu estava indo ali perto do Morro do Alemão, e ali tem uma densidade muito baixa, né? E quando eu estava até prestando atenção no tiroteio que estava tendo no morro, estava seguindo para ali, perto da estação de Bom Sucesso, e quando eu vi uma moça colada assim atrás de um senhor, né? E ela estava muito presa, encostada, tava aquele vestido, tipo vestido longo e o cabelo também bem longo, preto, e descendo, né? Mais abaixo do pouquinho das costas, e aquilo eu achei muito estranho, pensei que fosse sombra. Eu fui chegando perto e quando eu fui ver, realmente estava naquela condição que ela estava obsidiando bem forte aquele senhor, né? E a gente fica apavorado. Depois que a gente tem o conhecimento, né, você fica apavorado em relação, porque sabe que aquilo ali é um espírito mais denso, né, um espírito menos evoluído naquela condição. É, Então, na mesa mediúnica, o que eu mais vi, às vezes, é aquela parte, é tipo uma nuvem mais ou menos que clara, não muito escura, poucas vezes. Ou o caso também daquele que eu já contei aqui, do ovoide, né, que é uma coisa é que verdade. realmente é a coisa mais horrorosa que pode existir, que eu já vi. Aqui no YouTube, nós temos o Lucas. O Lucas é lá do Cefa, gente. Lá do Francisco de Assis, da Mirinduba, ali próximo da Mirinduba, em Bento Ribeiro. Gente muito boa, né? E ele teve, há pouquíssimo tempo, o desencarne da esposa dele, trabalhadora excepcional lá do Cefa. Ela veio desencarnar de Covid, né? Pegando a todos nós de surpresa, uma jovem ainda. E ele escreveu aqui no YouTube, vou ler para vocês. Ele: sonhei com a minha esposa desencarnada, e ela estava mais bonita do que era, com a cor de pele tão linda, negra linda, uma bênção. Com certeza, Lucas, uma bênção mesmo. Vocês merecem, né? E é bom que você saiba, né, que a gente, as pessoas a quem a gente ama, né, elas estão sempre conosco. Isso é o que a doutrina espírita nos traz e é muito, muito belo. Eu fico muito feliz, Lucas. Isso aí. E olha só quem está aqui online, gente. Denise Adib, nossa cigana de plantão. Adibes. É isso aí, Adib. Comente à vontade. Fique à vontade. Estamos juntos. Então vamos lá, gente, para o item 151. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Aí é aquilo que a gente comentou, Spinoza, os panteístas, o budismo, várias escolas com variações diferenciadas acreditam numa dissolução, às vezes nem algo que eles pensem que seja ruim, é uma não individualidade, né, após a morte. Aí ele diz aqui, ó, aquilo que você falou, Tarcísio, de certa forma. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela? E, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então, gente, há uma coisa muito interessante que é a experiência mística. A experiência mística, você trabalha
com os aspectos elevados do ser. Você acessa aspectos do teu eu superior, do teu reino de Deus, do teu corpo mental. E há uma experiência integrativa. E é isso que causa as teorias de união. Porque quanto mais essa experiência é maravilhosa, nirvânica, você começa a perceber que ninguém é separado no sentido, e aí é que está o problema. Você tem isso como vivência. Você se sente em união com a totalidade naquele momento da experiência. Yogananda teve essa vivência, Mestre Eckhart teve essa vivência, vários místicos, o próprio Chico Xavier teve essa vivência. Qualquer um de nós pode ter uma expansão da consciência. Mas vejam bem, gente, devido a essas expansões da consciência, alguns até mais evoluídos vivem nesse processo de comunhão, mas o indivíduo continua sendo ele. Ele não se perde num todo. Ele tem consciência de que ele é ele. Então, aí é que está o problema. Você tem a experiência de integração. Francisco de Assis teve essa experiência de integração. Francisco de Assis teve. Nós devemos buscar essa integração que une tudo. O amor leva a isso. O amor é a integração. Verdadeiro amor, ele é a integração. Então, aquela frase, se eu não amo você, que eu estou olhando aqui na telinha, que eu vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que é o Criador de você? É uma incoerência filosófica. Se eu ainda trago pinimbas, eu não posso encontrar o Pai. Então, essa integração está relacionada ao conceito de fraternidade universal. Quando todas as barreiras elas são quebradas. Você não disputa nada com ninguém, você não quer ter razão com ninguém, você quer amar a tudo e a todos. Então, você começa a integrar, você começa a ter uma empatia por todas as criaturas. Mas só que você volta a você. Você não se perde. Você não vira todas as criaturas. Não é um panteísmo. Você tem a experiência de integração. Seria, Anderson, o emocional conectado com todos? Um emocional assim, é um amor abrangente, generalizado, né, em que você ama de tal forma que todas as sintonias se coadunam, se juntam. Quando? Não dá para descrever experiências místicas, né? Mas o que eu posso te dizer é que quanto mais empatia eu tenho, mais eu compreendo a pessoa. Então, se você realmente quer ajudar uma pessoa, a empatia, ela é o caminho. Quanto menos eu tenho dificuldade de lidar com a pessoa, e isso é normal, tá, gente? O diferente, a gente tem dificuldade. Isso demonstra o nosso traço de inferioridade e a gente tem que entender que isso é normal. A gente tem que trabalhar isso. Normal. A gente só não pode se iludir, tendo isso, achar que é espírito superior. Não é. Né? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, eles estão fazendo um trabalho. Esse momento foi muito impressionante. A gente estudava lá os sábados. Eles estão fazendo um trabalho de esclarecimento de Odila. Odila é um espírito desencarnado que virou obsessor da mulher do ex-marido dela. Ela desencarnou, o marido casou de novo, o marido teve com Odila 2 filhos,
e a segunda esposa não suportava as crianças. E a segunda esposa deixou que o mais novo morresse afogado. O marido estavam na praia, os 4. O marido, a segunda mulher e as 2 crianças. Ele pegou a mais velha e foi comprar alguma coisa. E ela, a segunda mulher, viu a criança de 2, 3 anos ir para o mar. E ela ficou com aquela coisa de não fazer nada e deixar ele ir. Ele com 1, 2 anos. Torcendo para que ele morresse afogado. Olha só que coisa horrorosa. E Odila, desencarnada, viu tudo isso. A criança, a onda pegou, ela fez corpo mole. A onda pegou e o menino morreu afogado. Ela não foi a responsável. O que ela não sabia, essa segunda mãe? Que ela não sabia. Olha o paradoxo. O menino ia desencarnar. Fizesse o que ela fizesse. Entenderam? Estava Júlio, o menino, tinha se suicidado e trazia marcas perispirituais que levariam ele, naquele dia, ao desencarne. Então, na verdade, já estava na programação encarnatória dele que ele iria desencarnar. Só que ela, ao permitir fazer corpo mole e até torcer para que acontecesse, e o menino morreu, ela ganhou 2 coisas, 3 coisas. Primeiro, uma profunda culpa. Apesar de que ela não sabe, mas a gente que está lendo o livro sabe, que o menino iria desencarnar. Segundo, o marido tomou uma antipatia por ela. Ele não teve mais nenhum interesse por ela, como mulher, como nada. Um profundo desinteresse. E uma obsessora atroz, Odila. Ela não se tornou obsessora dela porque o marido casou com ela, não. Ela se tornou obsessora dela porque ela fez isso. E aí ela estava desencarnando. Era uma obsessão que ia levar ela ao desencarne. E aí eles tentam, os mentores espirituais categorizados, vão conversar com Odila. Todo o livro vai, entendeu? Persuadir, persuadir, persuadir. O momento final, que é isso que eu queria falar, o mentor espiritual, um ser de categoria, agora é a linguagem do amor. E aí vem um espírito iluminado, chamado Irmã Clara. Não é Clara de Assis, tá, gente? É Irmã Clara. E aquele espírito iluminado fala de coração para coração para Odila. A Irmã Clara tem uma profunda empatia por Odila, porque ela passou há 1000 e tantos anos atrás pela mesma situação. Então ela compreendia profundamente a dor da Odila. Odila, diante daquele amor, se desarma completamente e abandona a encarnada e a levada para o mundo espiritual. Por que a Irmã Clara, por que o mentor espiritual, que era um ser de categoria, pediu ajuda à Irmã Clara? Porque era a linguagem da fraternidade universal, dessa empatia. Como a Irmã Clara, há 1000 e tantos anos atrás, tinha passado pela mesma experiência, a Irmã Clara sabia exatamente o que Odila estava sentindo. Então, essa empatia é o que nos leva, o amor ao próximo não existe sem empatia. Se você não tiver empatia, não tem amor ao próximo. Não tem. Não tem amor ao próximo. Tá? Se você não tiver essa empatia, não tem amor ao próximo. Tá? Então, quanto mais você tem essa empatia, essa fraternidade, esse carinho, esse agasalhamento, mais você começa a integrar-se, porque o espírito começa a se expandir. Também uma qualidade da evolução espiritual, você ter a ubiquidade, você está em mais de um lugar ao mesmo tempo.
Percebam bem, mais de um lugar ao mesmo tempo. Expansão da consciência. Expandir. Então, essa experiência cósmica, essa experiência mística, o que é? A pessoa começa a se sentir em todos os lugares. Ela começa a se sentir em comunhão. Quanto mais alto for o nível da experiência, mais ela vai se sentir integrada com o universo. E aí, esse místico, há 2.500 anos atrás, ele tem essa vivência, volta para o corpo, volta a si, o que ele vai dizer? Que a nossa finalidade é desintegrar no todo. Ele vai achar, pela experiência mística que ele teve, que a finalidade do ser é se desintegrar no todo. Porque ele teve essa experiência em que ele se expandiu no todo. Então, esse grande místico, Plotino, Siddhartha Gautama, Ramakrishna, todos esses grandes místicos, que são muito mais evoluídos do que nós, eles têm uma vivência, empírico, eles sentem essa integração com o todo. Então, eles acreditam, até porque há várias filosofias que alimentam essa visão, de que, no final, você se integra no todo. Mas a doutrina espírita, ela é diferente de uma vivência. Uma coisa é eu ter uma vivência. Outra coisa são espíritos iluminadíssimos trazerem informações. Olha, não é bem assim. Você não se dissolve, você mantém a sua individualidade. Você tem a experiência. E quanto mais você evolui, mais você se expande. Mas expandir não é aglutinar, não é se tornar uma coisa só. Expandir é interagir com todos os seres e coisas, em comunhão, mas não é, de forma alguma, perder a sua individualidade. Eu sei que é uma conversa meio transcendental, mas vocês estão acompanhando? Deixa eu abrir aqui a tela para ver. Não, eu entendi perfeitamente. Não é uma integração em que você suma, é uma integração em que você compreenda o todo do outro e se junta, né? Então você tem essa conexão, mas você sabe que você é você. Você é você E o outro é o outro. É isso aí. Então, veja, tudo tem a ver. Tudo tem a ver com amor ao próximo. Amor ao próximo, né? Ama o teu próximo como se ele fosse você. Para nós, isso ainda, quer dizer, eu vou falar assim, para mim, né, no meu nível, isso ainda é um mandamento. É uma coisa de fora para dentro. Para quando o indivíduo começa a se espiritualizar, isso é óbvio. É óbvio. Você começa a ver a lei não como um mandamento. Você começa a entender que, de fato, toda a energia que eu mando para o outro me toca primeiro. É imediato. Se eu amaldiçoo o outro recebe energia, mas eu me amaldiçoo por dentro. Se eu abençoo o outro é abençoado, mas eu sou abençoado também. Então, tudo que eu fizer, Jesus disse, né? Tudo que fizer a um desses menores, é a mim mesmo que está fazendo. E, na verdade, é a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, o amor, que para nós ainda é um mandamento, é algo de fora para dentro, para o espírito mais superior, é a realidade, é a gratuidade. Ele vive em plenitude. Por isso que eles têm paciência com a gente. Porque ele sabe que aquilo vem dele, não é do outro. Exatamente. A gente ainda se decepciona e se irrita, né? Eles não. Porque eles estão em comunhão. Né? Eu ficava pensando assim, como é que esse pessoal deixou eu vir ser espírita? Aí a resposta foi essa, né? Eu entendi que a gente... tem uma mensagem, eu acho que é no Fonte Viva,
que diz assim: ele sabia o que havia no homem. Essa mensagem é muito, muito... É mais ou menos isso. Para todos nós, eu recomendo que vocês leiam ela. Ele sabia o que havia no homem. É de tirar as lágrimas. Porque Jesus não nos convidou porque a gente era campeão da luz. Ao contrário. O trabalho que ele nos convida é que é a nossa redenção. E não o fato de você já ser o bambambam, entendeu? Porque ele já sabia. A gente não tem que ter vergonha de ser a gente, né? Porque ele sabia o que a gente tinha. Se a gente não fosse trevas, a luz não vinha. Ele veio como luz para as trevas, as nossas sombras. E até hoje a gente ainda está lutando para continuar na sombra. Mas é por isso é que ele disse, não vim para os sãos, e sim para os doentes. Exatamente. Exatamente. Anderson, encarnado, eu fiquei ontem impressionado num vídeo que eu vi, acho que eu até mandei no YouTube, de uma garota de 12 anos, criança, né, de 12 anos, e ela teve uma empatia tão grande com as crianças que estavam ali ao redor dela, que ela criou uma escolinha da esperança, um negócio assim, para todas aquelas crianças que não estavam tendo, lá no interior do Maranhão, né? Não estavam tendo aula. Você vê a empatia que aquela criança tinha, né, para com aqueles que estavam ali ao redor dela. Você vê o amor que ela se entregou ali naquela ação dela, naquela atitude dela de dar o conhecimento pouco que ela tinha, mas dividir com todos aqueles que estavam ali, porque eles não tinham acesso ao estudo. Eu não sei se vocês... Rui, é aquela que pega e sai recolhendo livros, cadernos, isso, tudo que lá, os familiares dela, a mãe, a irmã, e a mãe, a irmã da irmã dela, da mãe dela, e o pai. Catam um de lixo, né? E fazem uma escolinha para ela, uma escolinha, né? Tudo que eles achavam de que fosse material didático, eles guardavam para ela. É sensacional isso. E ela foi letizando muito gente. É empatia. Aquilo é uma empatia, um amor muito grande. Você vê que ela não tem religião, você observa que ela não tem nenhuma religião. Aquilo foi de dentro para fora dela. Coisa muito bonita. A gente chega lá. Gente, nosso tempo terminou, né? Felizmente o nosso querido Alcides está aqui já presente. Comportem-se. Um abraço, Alcides. Saudades de vê-lo no presencial. É verdade. Um abraço. Ô, Anderson, parabéns aí pelas sublimes palavras que você transportou aí, porque eu e você, como professores, tudo que você disse resume-se numa palavra: educação. Educação. Tudo que é de fora é instrução. A educação é de dentro. É verdade. E tudo que você falou. Porque, na verdade, essa construção do ser é a educação do próprio ser na evolução do espírito que ele é. Aí ele alcança a transcendentalidade de tal modo, como disse Paulo, identificado com Cristo, que já não é ele quem vive, mas é o Cristo que vive em si. É a perfeita comunhão daquilo que você falou, integrar-se no todo. Exatamente. Sem se anular. Sem se anular, exatamente. Isso. Muito bom. Muito, muito. Aí, gente. Pouco tempo que eu peguei da sua fala, eu digo, ih, rapaz, já estou voando. Já meti a carapuça. Que beleza, né? É muito bom esses estudos, né? Muito bom. Falei, sabe que eu estou aqui, está falando tudo isso para mim. A gente mexe a carapuça, legal. É verdade, é verdade. É verdade, sim. Beleza, muito boa contribuição, Cid. Sempre preciso e perfeito. Gente, vamos ficar aqui, vamos fazer nossa prece final e entregar para a Luiz e para a Jaqueline para a gente começar a palestra daqui a momentos, tá bom? Vamos então encerrando, agradecendo a Jesus, a Deus,
aos amigos espirituais de nossa casa, aos benfeitores de nossos destinos, a oportunidade de refletirmos um pouco sobre o conhecimento espírita. Também queremos agradecer a Allan Kardec e a pleia de espíritos consoladores que nos permitiram tomar contato com todo esse conhecimento. Ó Allan Kardec, onde quer que esteja, receba o nosso pleito de gratidão, porque sem esses conhecimentos, o que seríamos de nós? Permitir, Jesus, que nossas vibrações fraternais o alcancem, onde quer que ele esteja. E que em teu nome, Jesus, possamos encerrar nosso pequeno estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou para o YouTube.